Então, repassando essa parte aqui da segurança novamente, a gente vai falar o seguinte: preocupem-se em ter um e-mail criptografado para que vocês protejam os seus dados de transferência. Rede VPN de sua preferência, vocês podem pesquisar aí com mais tempo como que funciona, para que funciona, e se for do agrado de vocês, vocês acabam aderindo da forma que melhor agrada a vocês. A senha é aquele negócio pessoal, mas nunca demais exceder na segurança, né? Então, se vocês puderem fortalecer sua senha de uma forma criptografada, melhor. Sobre as wallets na desktop, então a gente tem aí a Samurai e a Electrum. Para Apple, eu ouvi falar da Blue Wallet. Vocês podem pesquisar aí como que ela funciona. Todas elas têm a função básica de você colocar um saldo nela para você transferir para outra pessoa ou quem vocês quiserem. De forma alguma, vocês devem deixar valores muito altos em corretoras, independente da confiança que vocês tenham nelas, porque a qualquer momento pode acontecer uma dessas, igual aconteceu com a Binance, de eles pedirem para os clientes tirarem suas reservas. Uma corretora séria vai mandar e-mail pedindo para que seus clientes tirem suas reservas da corretora antes de qualquer possível término nas operações. Então vocês devem estar atentos para qualquer corretora que possa não ser uma corretora e sim um esquema de fraude. Aqui no Brasil a gente tem a Coinext, que é a mais segura, pelo menos o que eu vejo falar sobre. A gente tem a Nova Dax, que é uma corretora também recente, mas que está negociando bem. Direto as duas dão promoções de você abrir a conta e ganhar, por exemplo, R$ 10 na conta. A Coinext tem um programa de afiliados que dura por tempo determinado, que você trazendo gente para negociar na corretora deles, com o seu link você acaba ganhando uma porcentagem de comissão na negociação do seu parceiro, a pessoa que você trouxe para a corretora. Hoje, nesse dia, até esse dia, a Coinext estaria depositando R$ 15 para qualquer valor acima de R$ 50 depositado numa conta aberta com eles nessa semana, por causa do Black Friday. Só que se eu tivesse mandando vocês abrirem uma conta lá, eu poderia estar sendo julgado como antiético e vocês poderiam achar que eu estivesse ganhando alguma coisa com isso. Tanto que eu não vou deixar nem meu link de afiliados para vocês abrirem a conta com eles. Se vocês quiserem abrir, vocês abram. Se não, vocês abram em qualquer outra. Nova Dax também é brasileira, negocia em reais. A Binance abriu uma filial, não uma filial, eles terceirizaram aqui no Brasil. Você faz o depósito no câmbio corrente, que é o real. Você consegue comprar, negociar qualquer moeda que eles têm na plataforma deles aqui. Você pode tentar também negociar nas plataformas estrangeiras. Aí você precisa da VPN para ter um IP de lugar que você for negociar, né? Obviamente. Para que seja mais fácil você burlar e driblar os sistemas de proteção de você fugir com o seu capital do seu país, né? O teu dinheiro que não é teu. Bom, sobre o saldo na corretora é isso. Você pode usar a corretora para negociar porque é a forma que atualmente a gente tem mais liquidez atualmente. A gente tem outras formas de negociar criptomoedas também, que é peer-to-peer. Você achar em algum grupo ou fórum online quem faça hold ou mineração da cripto que você queira adquirir. E aí você pode conversar com uma pessoa que vai te passar os dados de uma conta dela para você fazer uma transferência e aí ela te mandar na sua carteira digital de criptomoedas a quantia referente ao valor que você está negociando. Isso envolve confiança e uma responsabilidade sua. A responsabilidade por você estar confiando na pessoa que vai te passar essas moedas tem que ser sua. Então você procure por recomendações de quem negocia. Pessoas com um fator reputação boa é igual no Mercado Livre.
quem negocia, compra e recebe vai recomendar ela e a reputação dela vai ser boa, mas você não pode confiar que a reputação dela vai ser boa para sempre, não é mesmo? Então, damos continuidade. Agora a gente vai entrar um pouco em análise gráfica, análise técnica, na verdade, né? A gente tem teoria de Elliott e Dow para começar, sendo isso aqui uma representação visual do que seria a teoria de Dow e essa aqui, a de Elliott, que é muito parecida, por assim dizer. Então, vamos lá. De acordo com Dow, Charles Dow, que foi um estudioso não, né? Ele foi um jornalista e aí ele observava a variação dos preços e tudo mais, e aí depois acabaram se criando o índice Dow Jones, até em homenagem a ele, se não me engano. Bom, ele dizia que o mercado realiza três movimentos. De acordo com ele, o mercado acionário pode ser dividido em três tendências, sendo primária, esta é a principal tendência de um gráfico, conhecida como de longo prazo, tem duração mínima de um ano, considerando a periodicidade diária até mensal, e costuma representar 20% de alta bull market ou baixa bear market dos preços. Secundária representa a interrupção temporária da tendência primária, ou seja, uma fase de correção da tendência principal de médio prazo. Segundo Dow, corrige 33 até 66% de todo o movimento da primária, parafraseando com a teoria de Elliott, equivalente a uma onda 2. E a terciária, seguindo tal lógica, consiste na parada temporária de tendência secundária. Essa tem duração de poucos dias, até 3 semanas. A gente vai falar melhor sobre isso, eu só estou passando por cima na teoria aqui, é muito básico, vocês não devem achar que com isso vocês vão sair entendendo o mercado, existe muito mais por trás. Isso aqui é só o início do início, o básico do básico que vocês devem procurar de começo. Tem um livro do Flávio Lemos que chama Análise Técnica Clássica, e aí ele vai explicar muito mais detalhado do que eu neste resumo. E no começo do livro, obviamente. O resto do livro ele é cheio de padrões gráficos que acontecem no mercado com suas estatísticas de acerto e tudo mais. A segunda, a tendência primária é composta por três fases. Pela teoria, a tendência principal do mercado obedece uma lógica de comportamento relacionada diretamente ao psicológico do trader. Em uma tendência de alta primária, as três fases são representadas por acumulação, início da tendência e o estouro da tendência. Isso na tendência primária. A secundária é a que corrige e a terciária é a última, que é a de explosão. Que a gente tem um gráfico explicando isso. A acumulação ela vem acontecendo aqui, onde big players e instituições vão colocando suas posições. Eles não deixam o preço sair de um patamar muito barato para que eles possam comprar ainda nesse patamar muito barato. Depois que eles acumulam uma grande quantidade de ações ou ativos, no nosso caso criptomoedas, eles fazem com que o preço não tenha essa resistência que ele bate para poder subir. Sendo assim, o início da tendência acontece quando os big players terminam de acumular seus ativos ou ações. O trader aqui é o especulador, o operador, o investidor ou qualquer um que coloque o seu suado dinheirinho no mercado de ações, ativos, commodities, criptomoedas ou tudo mais. Voltando a falar aqui sobre a teoria básica de mercado, como eu disse, é só o básico, não ache que com isso você vai saber tudo o que precisa para sair comprando ou vendendo, fazendo trade. Minha ideia aqui é só te mostrar que em um período de alta, essa alta vai durar por muitos tempos, ou seja, você não precisa se preocupar em
comprar e vender logo que comprou, achando que esse vai ser a forma que você vai ficar rico. Tipo, acabei de comprar Bitcoin a 100 mil e espero que ela bata 150 mil logo para eu vender com 50 mil de lucro. Na cabeça das pessoas, elas esperam o preço bater a alta mais alta para entrar, porque tipo, nossa, mas agora tá caro, nossa, mas agora tá caro. Aí quando chega lá no pico mais alto, elas se sentem atraídas a entrar. É nessa hora que todos que compraram lá embaixo decidem desfazer das posições delas, realizando os lucros e jogando o preço para baixo, fazendo acontecer uma correção ou até mesmo revertendo a tendência, fazendo uma tendência de alta virar uma tendência de baixa, certo? Isso acontece com qualquer tipo de mercado, não só com as criptomoedas. E uma tendência de baixa, as fases seguem a seguinte lógica: realização, o pânico e a desaceleração. E isso na tendência primária. A realização, como eu disse, ela é como se fosse a acumulação, só que ao contrário. Quando os big players ou qualquer investidor especulador entra no mercado, eles entram numa faixa de preço barato, vamos dizer assim. Eles acumulam tudo que eles podem enquanto o preço está aqui embaixo. Depois que eles acumularam tudo que eles podiam, eles deixam de fazer a resistência, que força esse preço a ficar jogando o mais barato possível, causando essa explosão de alta, certo? Quando chega no fim da pernada de alta, esses players eles não vão despejar todas as posições deles de uma vez, porque isso acabaria acarretando numa queda brusca dos preços, onde eles se prejudicariam com o despejo das ações dos ativos deles. Ou seja, eles fazem essa jogada de forma gradativa, constante e pequena. Eles realizam certos valores enquanto o preço vai subindo, e esse preço vai subindo de forma mais devagar no fim da alta. Eles realizam suas posições aí, e aí depois que eles terminam de realizar, o preço perde suporte. E aí ele começa a entrar em venda, porque todas as vendas que eles fizeram começam a pressionar o mercado para baixo, não existe mais investidor querendo comprar naquela faixa de preço muito alta. Só que existem os investidores que chegam atrasados naquele ponto de alta. Então, quando os investidores grandes começam a desfazer de suas posições nesse pedaço, nessa zona do mercado, os investidores que entraram atrasado começam a entrar em pânico, em desespero. Então eles começam a fechar suas posições porque começam a ver que seus investimentos, suas jogadas não vão para onde eles queriam naquele momento. Eles começam a vender até mesmo com prejuízo, gerando a pressão vendedora ainda mais forte para baixo, certo? E aí a desaceleração acontece no fim do movimento de baixa, que aí os compradores começam a se sentir empolgados para começar a comprar de novo. Certamente eu tô falando é só teoria, na prática não acontece bonito como está mostrando aqui, a maioria do tempo. Bom, na teoria de Down, ele tem 6 princípios, aos quais a gente já disse. O 2, o terceiro, os preços descontam tudo. Ou seja, se você observar somente o gráfico ou o livro de negociações e você acompanhar o preço que certa ação ou ativo esteja valendo, você consegue saber dia após dia o tanto que ele valorizou ou desvalorizou. É tudo que acontece no mundo que pode impactar nesse preço, nesse ativo. O preço vai estar mostrando. O preço nada mais é do que a intenção da demanda. Se existe demanda, o preço vai ficar equilibrado. Se existe mais oferta do que demanda, o preço vai ficar desequilibrado para baixo. Se existe mais demanda do que oferta, o preço vai ficar desequilibrado para cima. Então você tem
uma potência de alta ou baixa quando você sabe onde está a demanda, onde está a oferta e onde está a sobre-demanda ou a sobre-oferta. As médias devem se confirmar. Isso aqui já entra um pouco mais em análise técnica mais detalhada. Vocês não devem se preocupar com isso agora quando vocês pensam em proteger seu capital com algo que a gente considera como reserva de valor. Por exemplo, se você comprar o ouro, que agora uma onça está valendo em torno dos 1.850, se você comprar esse ano, eu tenho certeza para você que se você olhar o preço dele daqui 5 anos, ele vai estar mais caro do que 1.850 por onça. As tendências devem ser acompanhadas pelo volume. O que significa isso? Se você tem uma intenção de uma tendência de alta, mas você não confirma aquilo com o volume financeiro ou volume de contratos negociados sobre certa ação, você não tem uma tendência real e sim uma distorção de mercado. Quando a tendência vem com volume, significa que realmente os investidores estão entrando naquele mercado e estão impulsionando o preço para alguma direção. Sexto, a tendência será mantida até que os sinais de reversão sejam confirmados. A fim de fugir dos ruídos de mercado acionário, Dow considerou alguns princípios para definir uma mudança concreta da tendência. Segundo os estudos, somente o fechamento do preço acima de um topo ou fundo anterior caracteriza uma mudança de tendência. Agora a gente vai entrar em alguns princípios básicos que eu vou precisar entrar com vocês. Vamos lá. O que é um topo e o que é um fundo no mercado? Vamos traçar uma linha e outra linha. É meio que, né, autoexplicativo as palavras topo e fundo, mas é sempre bom deixar bem claro. Se a gente tem um mercado que está fazendo uma tendência de alta, então ela vai fazer um movimento, digamos, primário. E a gente tem um movimento secundário e a gente tem um movimento terciário, certo? O certo seria essa linha tá aqui mais para baixo, então vamos fazer o seguinte. Bom, então você considera que, primeiramente, aqui seja um fundo. Obviamente, porque está embaixo, né? Não é fundo. E aí você olha quando esse movimento sobe, que ele arma um topo. Por que um topo? Porque ele bateu aqui e voltou, então ele tem uma resistência, certo? E aí você vê ele fazendo esse movimento de novo e encontrando um outro fundo, certo? E aqui, obviamente, um novo topo. O que a gente tem aqui numa tendência de alta? A gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, o movimento numa tendência de alta é fazer com que este movimento seja sempre para cima. Qual que seria a desconfiguração segundo Down deste movimento? Quando, ao invés de este movimento continuar subindo, ele para na mesma região de um topo e aí ele perde o fundo anterior. Só que no mercado a gente gosta de esperar confirmações.
Como que você sabe que ele perdeu o fundo anterior? Quando o movimento dele fecha, presta bem atenção, fecha. Ele precisa fechar abaixo do fundo anterior. O topo fecha abaixo do fundo anterior. E aí sim ele vai confirmar para a gente se ele vai continuar a tendência, perdendo o fundo que desencadeou a tendência, certo? E aí ele muda. Com isso, a gente vai entrar em outro conceito. Se a gente tem aqui então essas duas linhas que a gente demarca topos e fundos, a gente vai sempre chamar essa linha de baixo de suporte, que é onde compradores entram segurando o preço, fazendo o preço voltar para cima, certo? Até chegar no nosso topo, que a gente chama de resistência. A resistência é onde os vendedores decidem que o preço está ficando muito caro e dali ele não deve passar, forçando assim os preços a voltarem para baixo, certo? Com isso, a gente chega em Elliott. E Elliott se baseia nas experiências de um rapaz que se chamava Elliott, que fez observações e propôs que os ciclos de mercados eram uma resposta às reações dos investidores aos fatores externos, fazendo o mercado ir da euforia ao pânico. Ele percebeu que os movimentos descendentes e ascendentes seguiam um certo padrão de repetições, dividindo-se em outros padrões chamados de ondas. Essa teoria é similar à teoria de Dow, na qual os preços das ações movem-se em ondas. Após alguns estudos, o fundador começou a analisar os padrões e suas respectivas repetições, percebendo que eles poderiam ser utilizados como indicadores de previsão dos futuros movimentos do mercado. Elliott dividiu todos os movimentos de preços do mercado em dois aspectos: 5 ondas da direção principal da tendência, ondas 1 a 5, que seria aquele mesmo projeção de Down, movimento primário, o secundário, o terciário, certo? E 3 ondas de correção, A, B e C. Acreditava ainda na subdivisão das ondas, na qual cada uma delas faz parte de uma onda maior, subdividindo-se em pequenas ondas. A subdivisão depende do sentido da onda maior. Ou seja, ele está nos dizendo aqui que existem fractais, ou seja, no meio de uma onda de alta existem várias ondas de alta e baixa que vão formar essa onda principal. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, eu vou reduzir isso aqui para um gráfico, por exemplo, de uma semana. Então a gente tem aqui no site TradingView, que é um site que eu costumo usar para fazer minhas análises. Eu tenho essas marcações aqui em cima do Bitcoin, eu vou tirar para ficar mais fácil de ver. Por exemplo, a gente tem uma, vamos dizer, tendência de baixa aqui, percebe-se claramente. E dentro dessa tendência de baixa, a gente tem algumas ondas de alta, outras de baixa, outras de alta, de baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Até que esse movimento é revertido quando ele rompe um topo ou um fundo anterior. No caso, o topo anterior é esse. Quando ele rompeu, ele foi um pouco para cima. Só que aí a gente percebe que esse movimento era o primário, e então este movimento seria o secundário de correção e este o terciário. E aqui a gente tem um período de ou acumulação ou talvez
mais realização para a continuação dessa tendência de baixa. E assim você consegue entender o que eu quis dizer com as fractais. É meio complexo você entender as ondas de Elliott. Exige um tempo grande de estudo para que você consiga entender melhor, obviamente, porque você pode se confundir facilmente nas tendências de curto prazo, achando que ela está revertendo uma tendência de longo prazo e na verdade é só uma correção, certo? Então exige estudo, não vão achar que vocês vão conseguir fazer alguma coisa somente porque eu estou falando algo que pareça ser simples. Talvez nem pareça ser simples. Bom, continuando aqui. Vamos lá. Quais as características das ondas de principal tendência? Vale dizer que a teoria é apenas uma teoria e a margem de erro das ondas podem chegar a 10%. A onda 1 é identificada quando a psicologia do mercado está em baixa, ou seja, o momento não é muito favorável e as notícias continuam negativas. Ela pode representar um salto em relação à mudança de tendência. É válido afirmar que, durante essa onda, os investidores bem informados se posicionam. O topo da onda apresentará forte resistência e será utilizado para confirmar um pivô. Também o tamanho dessa onda é fundamental para saber o tamanho das demais. A onda 2. A onda acontece quando o mercado rapidamente reverte posições que foram fruto de uma conquista difícil. Pode-se dizer que ela é capaz de reverter quase 100% da onda 1, mas não se posicionando abaixo do seu nível de partida. Geralmente ela apresenta 60% da primeira onda, desenvolvendo-se onde a maioria dos investidores prefere fixar seus lucros. A onda 3. Quais as principais características? Eu vou deixar, na verdade, este documento para vocês. Eu vou explicar como que funciona esse movimento de ondas de Elliott, novamente. De acordo com Elliott, a gente vai ter uma primeira onda de impulsão, depois a gente vai ter uma segunda onda. Essa onda ela pode chegar a vir até o fundo, não podendo passar para baixo. Se vier para baixo, a gente desconfigura o movimento. A maioria das vezes ele vai segurar entre 61% do movimento, 50% do movimento, até 38% do movimento. Depois desse período, a gente vai iniciar uma onda 3. Essa onda é a onda que a gente percebe que a tendência foi. A gente tem a primeira onda de impulsão, a segunda onda que é de correção, é dos primeiros lucros, e aí a gente tem a terceira onda que é de explosão. A quarta onda é uma onda de realização, também correção, e a quinta onda é uma última onda, é a onda atrasada dos últimos investidores que chegaram para essa tendência. Sendo que aqui a gente começa a configurar uma tendência de correção de ondas A, B e C, podendo continuar esse movimento uma onda D, que vai configurar uma tendência de baixa, ou sendo após este movimento a continuação da tendência primária, que no caso seria a primeira perna da onda de Down inteira. E essa aqui sendo apenas a segunda de correção de Down. Agora que a gente já tem uma noção básica de como isso funciona, suportes e resistências e as ondas de mercado, vocês já podem saber melhor como se posicionar num movimento para longo prazo. O ideal que eu quero comentar aqui é que vocês percebam que quando vocês forem entrar no movimento de alta, vocês esperem por um movimento de correção que venha pelo menos a 50% do movimento anterior, porque será um ponto
bom de você entrar sem muito risco. Quando a pessoa se complica com um investimento em criptomoedas, por exemplo, a maioria das vezes é porque ela entra na euforia de uma alta e ela acaba entrando no último momento da alta, que é quando os caras que entraram lá embaixo na acumulação estão desfazendo da posição deles. Obviamente, eles estão esperando que alguém assuma aquela posição deles para eles tirarem o lucro. E aí o amador, o iniciante que está entrando na euforia, na excitação corrente de mercado, ele vai acabar ficando desesperado quando vê aquele preço caindo 5, 10%. Vai acabar vendendo também, gerando um movimento de pânico do mercado, fazendo o preço cair mais do que somente os 5, 10%. A onda de correção ela pode ser cruel, principalmente numa criptomoeda como o Bitcoin, que atualmente estava perto dos 20 mil. Ou seja, a variação diária dela estava sendo em torno de 1.000 a 1.500 dólares para cima e para baixo o dia inteiro. Se você acha que essa oscilação é perigosa, experimente deixar seu dinheiro guardado em dólar ou real e veja aí nos últimos 20 anos o tanto que elas se desvalorizaram. O real se desvalorizando, por exemplo, 94%, e eu nem quero ver o dólar daqui 5 anos com a impressão infinita que eles fizeram esse ano de pandemia de coronavírus, vírus do PCC lá chinês, né? Enfim, continuemos. Bom, entendendo os conceitos básicos, então, alta, mercado aquecido, os compradores vão fazer mais pressão e os preços sobem gradativamente. Lateralização, mercado parado, podendo ser momentos de fôlego, suspiro para os investidores e especuladores, momentos de acumulação ou um momento de realização. Baixa, mercado em pânico, economia fraca, descrença e incerteza dos investidores perante ao mercado, gerando pressão vendedora. Numa alta, a gente tem, como já dito, topos e fundos ascendentes. Ele inicia uma barra de ignição e aí ele encontra uma resistência. Essa resistência de vendedores, ela pode ser somente a realização e alguns vendedores querendo realizar um lucro contra a tendência. Quando encontra um fundo, ela não desconfigura a tendência, ela continua levando o preço para cima, gerando um canal de alta. Você consegue perceber claramente que a tendência é para cima. Numa lateralização, o mercado é congestionado, mantendo-se em zonas ou ranges que podem se estender ou violarem, porém eles voltam. Em suma, o mercado totalmente errático. Lateralizações podem acontecer em leves inclinações de alta em tendência de baixa ou em declínios de baixa em tendência de alta. Ou seja, ele está subindo e aí ele pode lateralizar assim, meio que inclinado em, sei lá, graus. E aí depois ele retoma para o movimento principal. Nesses momentos de mercado, eles costumam agir com muita frieza e crueldade com especuladores e investidores, porque os compradores eles esperam um preço mais baixo para comprar e os vendedores um preço mais alto para vender. Aqui a gente tem sempre uma esperança de que o preço continue subindo. Então, alguns compradores se posicionam aqui tentando fazer a pressão subir. Só que nessa hora, os vendedores empurram o mercado para baixo de uma forma ainda mais forte quando tenta romper essa resistência e não vai. O mesmo acontece quando vendedores tentam empurrar para um preço mais barato do que o consenso de mercado está. Eles vão fazer de tudo para segurar o preço nessa zona e fazê-lo consequentemente voltar para o nível acima. E no mercado embaixo a gente tem topos e fundos descendentes, ou seja, ele encontra um preço muito caro onde todo o mercado entra em consenso e começa a realizar e despejar as vendas.
gerando pânico, gerando os investidores atrasados perderem dinheiro e tudo mais. Considerações finais sobre o que eu venho dizendo é o seguinte: se você vai entrar neste mercado, entra de forma consciente de que é um risco e todo risco ele deve ser medido. Eu consigo arcar com esse risco? Se sim, você dá uma chance, se não, você procura alguma coisa que enquadre melhor o seu perfil. A intenção aqui é que nos próximos anos os governos tentem controlar cada vez mais as nossas vidas e as criptomoedas são uma forma de resposta a isso, para você ter mais autonomia sobre o seu patrimônio e tudo mais. Caso você queira seguir em frente, eu aconselho que vocês busquem por conhecimento. Não precisa sair achando que vocês vão ficar rico do dia para a noite, nem tente achar formas de fazer isso para já começar assim do dia para a noite, mesmo que vocês escolham operar no mercado de uma forma mais agressiva como um trader, podendo agir diariamente ou colocando posição alavancada, o que é um risco que deve ser estudado muito bem antes de ser executado. Eu aconselho vocês procurarem o Stormer, o Ogro de Wall Street, o ATPalex, que ensinam técnicas e formas de ler o mercado de forma bem sólida e fácil de entender. Eles ensinam estratégias, tem o canal deles no YouTube, eles têm material próprio e se vocês procurarem aí vocês não vão se arrepender do conteúdo. Sobre o Bitcoin, o Fernando Ulrich escreveu um livro que é muito bom e eu recomendo, que se chama Bitcoin, a moeda na era digital. E tem um outro livro sobre Bitcoin para se ler que se chama O Padrão Bitcoin. Eu vou deixar nos comentários com o autor, que eu não me lembro agora. Outras recomendações, livros, Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Axiomas de Zurique, por Max Gunther. Antifrágil, Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb. Se eu lembrar de mais alguns, eu vou colocar na descrição, que é melhor. Bom, para vocês acompanharem cotações de qualquer tipo de mercado, eu recomendo, obviamente, este site que é o TradingView. TradingView você coloca aqui nos ativos o que você quiser, você pode colocar o ativo que você quiser negociado em qualquer bolsa do mundo. Algumas com alguns atrasos. Se você pagar a versão premium, obviamente você não vai ter esses problemas. Aqui você consegue a ação da B3, por exemplo. Olha que pancada a Vale deu pra cima essa semana. Enfim, galera, o que eu queria falar aqui nesse vídeo também. Olha para vocês verem o movimento de alta que Bitcoin vem fazendo e olha onde segurou, um suporte muito forte, os 15.960. Ele nem chegou a descer tudo. Enfim, tem gente que está muito preocupado com a correção que teve. Ainda pode cair mais um pouco, mais ou menos até a faixa dos 15.500. E mesmo assim ainda está configurado numa tendência de alta brutal. Quem quiser acompanhar os próximos capítulos e se posicionar, eu vou deixar o link das corretoras que eu mencionei na descrição desse vídeo, se vocês interessarem. Tem uma plataforma que se chama BISC, que é peer-to-peer, você negocia direto com pessoas que possuem as criptomoedas, só que a liquidez é muito baixa, você talvez demore mais tempo do que gostaria para adquirir as suas satoshis negociando dessa forma. Então, corretoras ainda é uma forma mais prática e ágil de você conseguir. Por hoje, eu acho que está maravilhoso. Se
Espero que vocês tenham gostado aí do que eu preparei, da forma que eu fiz. Eu tentei fazer o mais breve e simples possível. Espero que vocês consigam compreender e animarem a entrar nesse mercado ou em qualquer outro mercado, porque a longo prazo isso vai fazer muito bem para sua vida financeira. Se vocês tiverem qualquer dúvida e que eu possa ajudar, futuramente eu pretendo fazer mais coisas desse tipo ou até mais rápidas. A gente vê. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um ótimo final de semana para vocês.